O podcast que você está ouvindo é uma produção do grupo Você na Voz Podcasts. Tá começando mais um episódio do Você na Voz Podcast. Fala comigo, Dandan, você tá bom? Salve, Rafão. Bom demais, bom demais. Hoje tudo certo, temos baterias. Tecnologias funcionando. Hoje as máquinas não estão brigando com nós, então tá tudo certo. Hoje não, ainda não. É o frio, elas estão acanhadas. Isso. E hoje a gente tá com um convidado novamente. A sequência tá boa, hein? Tá boa, tá boa. O último episódio foi muito bom, a gente gostou bastante. E esse cara, o cara disse que acompanha a gente, né? Você acredita nisso? Exatamente. Vamos ver, já vai botar ele aqui na podcast. Exato. Botar ele na saia justa aqui. Fazer o quiz do Você na Voz. Pô, e bom demais ter aqui o Douglinha, né? Isso, nosso dobrado. Irmão e amigo. Pô, vai ser um prazer trocar essa ideia com ele e... Pô, o cara que a gente já é fã e gosta muito do trampo, vai ser massa trocar uma ideia com ele CPF, não com CNPJ. Com o Douglas, falar com o Douglas. Exatamente. E aí, Douglinha, você tá bom? Pô, feliz demais de estar aqui. Eu realmente acompanho, vocês podem perguntar. Vamos fazer o quiz. Já dei indícios aqui sobre alguns episódios, mas eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque é isso. Vocês que me fazem companhia enquanto eu estou lavando minha louça, enquanto eu estou fazendo minhas outras coisas. Vai ser da hora trocar essa ideia com vocês hoje aqui. Isso, bom demais. E ó, antes de começar o papo, fala. E falar que hoje ele tá na voz, Verdade, hein? não já pode queremos mandar disso. o nosso ad aqui, ó. Fala agradecer demais, Pináculo Estúdio, na voz do quê? Nosso buba do interior. Boa, galera, aí sim. Vamos, time! Isso aí, galera. Quem não sabe é o Coxa, tá, gente? Falando Exato. com nós. E aqui Pináculo Estúdio, que é onde a gente grava com esse... tecnologia com essa qualidade. aqui, que essa não dá problema, essa Imagina. tá sempre em pé. Não. Então, agradecer demais ao Coach, que hoje tá na voz, falou que hoje vai participar. Então, já manda um salve. Tecnologia. E é isso, Douglinha, pra gente começar, como você sabe, Sim. A gente gosta de puxar da infância, né, da sua vida ali desde pequenininho. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história. Sim, doido. Tipo assim, eu fiquei pensando em casa como seria essa conversa a gente fica, aqui, né? Quando vai participar de alguma... Mas eu também deixei bem aberto, assim, porque a gente não sabe o que vai virar as coisas, né? Sim. Só que disso eu sabia que vocês iam Sim. perguntar, assim, sempre é da infância, assim, e aí eu fico buscando, assim, como fui eu na infância, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente não se comparar, principalmente quando a gente tem irmãos e tudo mais, assim, né? Que daí é uma comparação mais dentro de casa, assim. Mas eu sempre me achei uma pessoa muito, muito tranquila, assim. Porque é isso, eu tenho parâmetros dos meus irmãos, né? Então são mais agitados. Foram mais agitados, principalmente os dois homens, assim, mais velhos que eu, assim. Eles foram mais rueiros, mais agitados, assim, deram mais trabalho na escola e tudo mais. Então, eu acho que, assim, isso me fez sossegar bastante, assim, enquanto criança, até mesmo para dar menos trabalho com a minha mãe, entre aspas, assim, né? Então, eu sempre me achei muito, muito tranquilo mesmo, com relação a, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, sabe? Sempre gostei muito de ficar em casa, sempre fiz muita coisa sozinho, assim. Eu acho que isso reflete em mim até hoje, Pode sabe? crer. Tipo, de criança, de brincar com os meus hominhos sozinho lá. Também curtia. E agora eu adulto, eu brinco lá no FL sozinho, horas e horas, tá ligado? Tipo, a brincadeira continua sozinha, assim. Mas é isso, é duro falar da infância, porque é muita coisa assim, né? Tipo, questão familiar, assim, a minha mãe, ela é diarista, o meu pai, ele foi caminhoneiro a vida inteira, assim, então isso já dá pra dar uma sintetizada, assim, da minha realidade. Vocês são daqui, desde sempre, de Americana? Daqui de Americana, assim. Tipo, teve um momento muito, muito crucial, assim, né? Muito importante, inclusive, que foi 2007. Eu mudei de Americana, mas eu sou nascido. Eu passei, tipo, 1 ano fora, assim. Ah, pouquinho. Pouquíssimo, cara.
eu fui morar numa cidade chamada Américo de Campos, que é interiorzaço de São Paulo. É São Paulo ainda. É, São Paulo, mas é tipo horas e horas daqui, assim, Pode sabe? crer. E eu falo que foi importante, assim, porque lá é extremamente rural, assim, sabe? A cidade é pode bem crer. pequena e geral trabalha na roça, com colhendo laranja, trabalho de roça, sabe? Aham. Só que lá, por eu ser criança, assim, criança, pré-adolescente, e ter os meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos que são mais velhos que eu e tenho uma caçula, né? Certo. A gente vivenciou muito aquele cenário de interior. Eu mesmo que era caseiro pra caramba, assim, Aham. lá eu vivia pra rua, Mais assim, pra tipo, rua, né? fazendo atividades, Pro sabe? mato, no caso. Isso, era mais interior e por conta disso era muito mais tranquilo também do que Americana, assim, por exemplo, sabe? Que já mira mais numa Campinas, Sim. numa Aham. Que quer ser uma São Paulo. Isso, É o numa- interior numa que se acha. metrópole. O interior que se acha cidade grande. Exatamente. Sim. E aí, eu acho que nesse período eu tava com 12, 13 anos, assim. Pode crer. E quando a gente mudou pra lá, minha família tem... por parte de mãe, assim, tem alguns familiares que moram pra lá, sabe? Só que foi aí que a música entrou mais forte, assim, na minha passagem, assim, né? Entendi. Com 13 anos, porque lá em Américo tinha um projeto que tem no estado de São Paulo inteiro chamado Projeto Guri, que é um projeto é um local que ensina músicas para crianças carentes, sabe? Colocar assim Massa. de uma forma bem resumida e de forma totalmente gratuita. Além disso, também eles servem uma refeição lá durante o intervalo. Então, quem teve convívio com escola pública sabe o quanto para as Quanto é crianças valioso, daquele né? meio ali aquilo é importante, assim, né? aham. Principalmente naquele meio rural, assim. Pode crer. Então lá tinha aula de metais, tipo trompete, trombone. Lá tinha aula de violino, lá tinha aula de canto, lá tinha aula de violão. Então, tipo, tinha uns 15 violão para os alunos. E aí, se eles forneciam os instrumentos assim, Pode crer. então isso trazia mais os alunos para dentro, né? E desde quando a gente morou aqui, tipo, é muito duro. É muito difícil eu separar, falar da minha história e não falar de música, sabe? Pode Porque crer, isso tá- fica em paz. tá- Atrelado a você. Não é assim. pra não falar. Não, é. Faz parte do seu CPF. Exatamente. Mas isso tá presente muito forte, assim, por conta dos meus familiares, né? De eu ter referências de músicos na família. Sim. Só que isso aqui dentro do cenário de Americana, até os meus 13 anos, tipo, não foi explorado da mesma forma que foi explorado lá em Américo, sabe? Porque quando a gente entrou lá, não sei o que minha mãe pensou no momento, mas talvez em uma forma da gente se enturmar mais com o pessoal da cidade. Entendi. Ela procurou esse Projeto Guri, que era próximo de casa, assim, e matriculou a gente lá, sabe? Todos vocês fizeram. Eu, o meu irmão David, que é mais velho que eu, e a minha irmã Dariane, que é a mais nova que eu, assim. Aí a minha irmã, ela entrou na aula de violino, o meu irmão... E é isso, eu era pequeno assim, né? Novo, criança. Num nível em que as atitudes dos meus irmãos influenciavam muito pra mim, sabe? Tipo, eram os meus 2 irmãos mais velhos. Então, tudo Eram que eles exemplos. faziam, eu fazia também, sabe? Sim. Então, quando meu irmão, ele se matriculou lá não tinha aula de bateria, era aula de percussão. Aí eu entrei também na aula de percussão, assim, e aí aprendi vários ritmos brasileiros. Porque é isso, como não era aula de bateria, que assim, eu mudei pra lá já sabendo um básico de bateria, assim, sabe? Por conta da igreja. É o próximo assunto, né? Eu sei, já quero deixar esse gancho aqui. Vamos passar por isso. Mas eu já cheguei sabendo alguns ritmos básicos, assim, de igreja principalmente. E tinha aula de bateria, mas também o professor de percussão ensinava pandeiro, ensinava várias outras coisas assim. Isso foi importantíssimo, principalmente num momento em que eu pendi, assim, pra música brasileira, né? Que eu gostei disso com
com mais força. E aí todas essas aulas aí fizeram bastante diferença pra mim. E foi dentro desse contexto de Projeto Guri, de mudar para uma cidade nova, tudo mais, que aí eu fiquei mais próximo do violão, porque eu não tinha contato nenhum, assim, até os meus 13 anos com violão. E nem cantar, no caso? Nem cantar. Cantar foi bem depois que eu já tocava bem, assim, colocando entre aspas, sabe? O violão, assim. Eu não me sentia um cantor, assim, Pode sabe? crer. Eu vejo essa história, assim, de ser um cantor, né, e tudo mais, muito mais de uma forma acidental, assim, do que como uma parada que eu corri atrás, sabe? Pode crer. Tipo, ai, nossa, como esse menino canta bem, vamos dar uma valorizada nisso. Não, foi outro lado mesmo, assim, eu já tocava, e aí apareceu a oportunidade de soltar o gogó. É meio John Mayer, já sabe a história do John Mayer? Não. Ele começou a compôs muita música. Só que ele falava assim, mano, não gosto, não tem a manha de cantar, né? Aí chamava a galera pra cantar. Aí cantava e falava, mano, não tá legal, mano. Não tá do jeito que tá aqui na minha cabeça. Falei, vou ter que cantar. E, tipo, ele canta pra caralho, né? Tipo... Mas não era o foco dele, porque ele queria ser guitarrista, né? Sim. Ele estudava, sei lá, 10 horas de guitarra por dia. Então ele falou assim, eu sou guitarrista. Sim. Mas ele compunha. Só que ele falava, ninguém cantava do jeito que tava na cabeça dele, que tinha que sair a música, entendeu? Eu falei, caraca, isso é... E é louco, porque assim, eu ali nos meus 13 anos de idade e tudo mais, foi quando eu descobri o rock, assim, sabe? Pode crer. Aí Guns N' Roses, nossa, isso me pirou as ideias, assim, eu queria ser o Slash, assim. Tipo, era a minha meta de vida, assim. Eu falo, mano, eu quero ser o Slash. E isso acabou quando eu fiquei um pouquinho mais velho e eu falei, mano, não tem como eu ser o Slash, tá ligado? Ele é ele, assim, né? Mas, tipo, eu pensava nisso, eu pensava na guitarra solo, pra mim era o auge, assim, da banda, Pode sabe? crer. Achava bem massa, assim. Mas é isso, o cenário Américo de Campos foi quem me trouxe as harmonias, assim, sabe? Então vamos voltar, que você falou da igreja. Tá. Você ia falar alguma outra coisa? Não, era só saber. E aí, tipo, porque a gente gosta de entender também essa parte da infância. De escola também, sempre foi escola pública, você sempre... Tipo, cara, isso foi outra coisa doida, assim. Porque, assim, eu estudei no Olímpia Bart de Oliveira. É uma escola ali no Ipiranga. Eu até mudar para Américo de Campos em 2007, eu sempre morei no Ipiranga, sabe? Tipo, e isso é bem importante porque, assim, os meus avós paternos, que eu convivi muito com eles praticamente a infância inteira, eles também moravam lá no Ipiranga, sabe? Então, assim, eu fiz o Olímpia, estudei lá até sair pra Américo de Campos, né? Fiquei 1 ano nessa outra cidade, voltei pra Americana e voltei pra estudar no Olímpia. Pode crer. Aí, tipo, eu morei no Gramado, eu estudava no Olímpia. Tipo, eu pegava ônibus 6 horas da manhã e ia pra escola, sabe? Entendi. Tipo, eu estudei até o 3º ano no Olímpia, assim. Caraca, tipo, só passei 1 ano fora, que foi esse ano. Eu não entendia, na verdade, quando os meus amigos foram procurar outras escolas, assim, mas aqui é mó bom, mano. Tipo, eu não entendi, assim, cara, eu saio do Gramado de manhã e venho pra cá e você quer sair fora, sabe? Então, fui entender isso muito depois, assim, o porquê que a galera saía e tudo mais, mas escola pública a vida inteira, assim, dentro desse contexto, Você sabe? era um bom aluno, gostava de ir pra escola? Cara, eu nunca dei trabalho, assim, sabe? Tipo, na questão, assim, eu sinto que eu tive principalmente a educação primária, assim, sabe? Eu tive bastante dificuldade, assim, tipo, com relação aos primeiros anos, porque eu não... Pô, famílias e famílias, né, gente? Tipo... Os meus pais têm 4 filhos e eu imagino o quanto deve ser difícil dar uma atenção... Pra 4 filhos. Pra 4 filhos, assim, né? Sim. Mas assim, tipo... Eu tive muita dificuldade no meu primeiro ano, assim, pra aprender a ler, sabe? Na verdade, eu
colocando entre aspas, porque eu não reprovei, sabe? Mas eu tive que fazer um pouco mais o primeiro ano, assim, por conta dessa questão da leitura, assim. Eu lembro que eu tive uma professora do primeiro ano que ela teve muito problema psicológico, assim, durante esse ano, sabe? Então, ficou oscilando. Então assim, nos primeiros anos eu tive um pouco de dificuldade, assim, e isso talvez pese na visão que eu tenho em mim, em geral, se eu fui ou não um bom aluno, sabe? Pode crer. Tipo, eu nunca reprovei, eu nunca nada, assim, eu sempre sabe deu da certo. dificuldade que foi ali. Eu sei da dificuldade que foi, pode tipo... crer. Sei das paradas que eu enfrentei ali até passar, né? Tipo... Mas não dava trabalho, não era? O bom aluno eu acho que é mais nisso, de dar trabalho, advertência. Lá na diretoria vira e mexe. Não, eu acho que assim, vou colocar assim, talvez minha mãe foi chamada em todo o período que eu fiquei na escola, assim. Eu não lembro, eu só tô falando pra eu não ser o anjinho também, tá ligado? Mas acho que umas 2 vezes, assim, no máximo, sabe? Era bem suave. Bem suave. É porque, assim, também, igual que eu falei sobre os meus irmãos, sabe? Como os meus irmãos eram mais velhos que eu, todo problema que era mais dentro de treta, coisas assim, briga, sabe? Coisas de adolescente, eu jogava pra eles, né? Tipo, Entendi. olha, resolvam meus problemas, por favor, Entendi. sabe? Então, mas eu acho que essa questão de ter esse parâmetro, assim, de tipo, pô, os meus irmãos estão... Nossa, é que, assim, o tanto que eu tô falando disso, né, vai parecer que eles deram muito trabalho. Capeta, E não é isso. Não é isso. É mais de que eu tenho uma visão de que todo o meu período ali de infância, eu fui mais tranquilo mesmo, com comparativos não só aos meus irmãos, mas outras pessoas, assim. Tipo assim, meus irmãos saíram na mão, sabe? Tipo, muito. Tu nunca brigou, assim... Não. De verdade, não, assim, sabe? Briga mesmo. Briga. Na primeira série, eu cheguei numa escola nova e o meu contexto de escola antes era... Ou minha tia era diretora da escola, ou minha mãe era professora na escola. Então, eu tinha moral, Pasta né? quente. E eu cheguei numa escola que não conhecia ninguém. E não tinha nenhum familiar em nenhuma área, né? E aí, eu tinha ganhado um lápis do Mickey. E aí, eu peguei e falei assim... Cheguei... perdi meu lápis, não achava meu lápis. E vi um moleque com meu lápis. E aí, eu acho que ele só tinha comprado um lápis igual. Mas eu falei, mano, chegando na escola agora, o moleque roubou meu lápis, não posso sair de otário, né? Vou ter que enquadrar, né? Falei assim, ei, irmão, tá com meu lápis? Ele falou, não, esse lápis é meu. Mó de boa, velho. Falei, tu tá com meu lápis e se tu não devolver no intervalo, eu vou te dar um pau. Chamou. Ele falou, mano, esse lápis é meu. Beleza, no intervalo a gente conversa. Mano, chegou no intervalo, ele me bateu tanto que eu falei, mano, não vale a pena brigar. Aí eu nunca mais briguei, tá ligado? Isso foi na primeira série. Então, Foi genial, Dieguinho. eu aprendi a lição cedo, que brigar não vale a pena, tá Fica ligado? com o lápis. E ele ainda ficou com o lápis, né? Exato. E aí eu fiquei mó chorando, assim, cara, eu tomei um pau, mano. Eu falei, nossa, mano. Aí voltei, eu falei, mãe, eu prefiro, igual você, eu prefiro andar um pouquinho mais e ir pra escola que minha tia é a diretora, porra. Aí fica mais fácil, né? Mas aqui eu tô seguro. Exato. Aí voltei pra escola. Mas então foi isso, aí aprendi que não... E 2 vezes no futebol brigaram, né? Mas eu só tava no meio da treta, mas não briguei, não. Só aconteceu, mesmo. Exatamente. Uma vez, o meu irmão... Vai, Ai, chama. Davidão. Uma vez, meu irmão, ele era muito brigueiro, cara. Ele adorava uma briga, tá ligado? O famoso treteiro. E aí, tipo, tava todo mundo em volta, assim, final da saída, né? Ficar aquele monte de gente, briga. E eu lá no meio da rodinha, enquanto os 2 moleques se encarando lá, até nada acontecer, né? É dois galos. Aí fica né? se trombando, assim, né? Pô, mas do nada, a galera abre assim, ó. Vem um pé, acerta o meu peito. Oxi. Com uma voadora e era o meu irmão. Ele queria acertar a galera, tá ligado? sobrou em você. Muito bom, né, mano? Muito bom, velho.
Ai, mas é fogo mesmo, mano. A diferença é grande de idade de vocês? Não, eu acho que vai pulando tudo 2 anos, assim, Ah, sabe? massa. Tipo, eu Deu pra eu estudar do próximo na dos- mesma escola. né? Eu e o meu irmão, a gente, esse David aí, a gente estudou até na mesma sala, assim, sabe? irado. Por um tempo, tipo... Pô, da hora. É assim, eu sou muito grato, assim, aos meus irmãos, porque é muito, muito da hora ter a vivência, assim, e também... Porque, assim, né, quando alguém vem do mesmo lugar que você, exatamente do mesmo lugar que você, tipo... Tem um momento ali de vocês entenderem a vida, né? Mas depois, quando vocês ficam adultos e têm a noção da vida, assim, é muito bom compartilhar e você vê que você não é doido, tá ligado? Tipo, que você não, vê que você não tá inventando as coisas, assim, e tudo mais. Era né? Tipo, real, assim. Então... Mas gente saiu da onde eu vinha ali, né? exatamente. Então, acho que é isso. Eu já tô falando dos meus irmãos. Né? Mas eu perguntei da diferença porque eu e meu, tipo assim, eu e meu irmão, um é 4 e o outro é 6. Aí pra mim já é saquei, muito, é bastante. sabe? Porque assim... 4 já é bastante. Porque assim, é até mesmo 4. Quando Que é o você mais tem velho, 4 e aí o outro tá no primeiro ainda, principalmente quando a gente é criança, sabe? 2 anos já é muito tempo de exato. diferença, assim. E aí o que é 4 anos, eu acho que eu tive, assim, um convívio mais fácil. Mas o de 6 já era muito difícil, que já era outra realidade. Sim. Então, quando eu tinha 11, ele já tava quase fazendo 17, tá ligado? Sim. Porque eu faço no começo e ele faz no final. Então, tipo... Nossa, é outra vida. aí não teve mais... O que teve 4 anos já era diferente, mas ainda tinha. E eles odiavam porque eu era aqueles molequinho mascote. turmão. Então, tipo, eu fazia amizade com os amigos deles. Nossa, essa história é muito boa. Fazia amizade com os amigos dele. E aí, tipo assim, vamos dar um rolê no shopping. Ele falava, chama teu irmão. Aí eu ouvia, eu chamo teu irmão, eu falo pro meu pai, os amigos deles falaram que eu podia ir. Aí meu pai falava, vocês só vão se o seu irmão for. E aí meus irmãos mais falavam... novo. Aí meus irmãos falam, então a gente não vai, só pra eu não ir, mano. E eu não ia, porque ninguém ia. E era isso. Aí eu entendi que Tá não era pra certo. eu colar com eles, assim. Mas demorou pra entender. Era muito tudo. Pra eles é melhor não ir do que você ir. Meu Mano, Deus. eles eram mal, cruel. Mas agora vamos entrar na parte... Isso, na parte Church. da igreja. Church. Então você conheceu música pela igreja? Na real é assim, ó. Tipo, eu tenho tios que têm envolvimento com a música, assim, né? Tipo, do lado da minha mãe, o meu vô, ele toca um violãozinho de casa, assim, sabe? E aí, eu tenho um tio que eu cresci indo vendo ele tocar numa banda de baile, assim, sabe? Ali na Praia dos Namorados, quando Tinha era um os lugar rolê, né? frenético lá, ainda assim. Então essa parte da batera que é a influência que pegou todos... Pegou os meus 2 irmãos tocam bateria, sabe? Tipo assim, pegou geral ali na família essa questão da bateria. Acho também porque quando a gente ia na casa da minha avó, eu tenho a lembrança, assim, de ali pro quintal, pra uma parte coberta, e tá a batera montada lá, assim, sabe? A nave, assim, né? Quando essa criança, assim, caramba, mano, que coisa linda. E tem um outro tio meu que ele é produtor musical também. Acho que é quem eu tô pensando mesmo, né? É o Jesus. Isso, Jesus. Ele mesmo, em geral aqui de Americana, assim, conhece ele, sabe? Tipo... apesar da gente nunca ter feito nenhum trabalho, assim, junto, é isso. Tem o peso da pessoa... Porque ele era professor de... Não sei se ele é ainda, mas ele era professor de música. Então, tipo, tinha essa parada de... Nossa... Que virtuoso, né? Toca violino, toca violão, toca tudo, sabe? Toca tudo muito bem, assim. Então eu tenho essas influências de família, né? De casa. Só que a igreja é muito forte na minha família, contato, assim. né? A igreja ela é muito forte dentro da minha família, assim. Entendi. Principalmente desse lado... Musical. Materno. Mas o paterno também, assim, apesar de ser outra igreja, sabe? Outro tipo de doutrina e tudo mais, assim. Qual igreja é essa? A igreja paterna que... Porque, assim, eu tive mais contato com a família do meu pai, de quando criança, assim, né? Tipo, porque a gente morava um quarteirão de distância, assim,
Então eu sempre ia lá na casa dos meus avós, né? E eles sempre foram da presbiteriana, que inclusive é a mesma que a Monique Sim. frequentava. Eles eram da mesma igreja. Olha só. O meu avô tocava na igreja que a gente fazia parte, assim, né? Só que a minha mãe em si, ela sempre frequentou a assembleia. Na verdade, eu acho que tá faltando pouca igreja pra eu gabaritar tudo, assim, tá ligado, mano? Tipo assim... Nossa. Deu pra pegar raiva com força, que você viu de tudo. E é muito doido, porque assim, eu tava falando ali dos meus 13 anos, né? Quando eu mudei lá pra Américo, 12, 13, e ele pegou os 14 anos, assim. E eu acho que foi... Acho não, né? Foi nesse período, assim, que eu desencanei, sabe? Porque assim, ó... Não tem como a gente ter uma noção de um mundo que a gente não viveu, tá ligado? A gente só tem noção do mundo que a gente viveu e a gente só tem noção depois de viver. Exatamente. A gente não tem noção enquanto a gente tá vivendo, Ou sabe? só sabendo história, né? Só ouvindo as coisas. Tipo assim, eu falo isso porque... Como eu cresci na igreja literalmente até os meus 13 anos, tipo, há 13 anos de igreja, sabe? Tipo... Eu com 11 anos de idade, escolhi me batizar nas águas, sabe? Tipo... Entendi. Crente nesse Aham. nível, assim. Então ali com uns 13, 14 anos, eu meio que desencanei porque não fazia sentido pra mim, sabe? Tipo... Pode crer. Porque eu gostava de outras coisas, assim, e que não eram bem vistas. Por exemplo, dá um exemplo bem tosco, assim, Aham. sabe? Eu demorei muito tempo pra ter minha guitarra e tocar numa guitarra, sabe? Eu demorei muito tempo, porque... por conta de onde eu vim, né? Mas assim... Mas assim, aí lá na igreja tinha a guitarra, sabe? E quando eu peguei a guitarra a primeira vez, assim, eu... Caramba, que da hora, né? Puxei o quê? Sweet Child O' Mine. Na igreja, assim. Pô, não pode. Aqui dentro não pode. Toda aquela parada, assim, sabe? Você, nossa, toscão, né? Tipo assim... É só uma música, agora eu nem sei se eu tô tocando certo, o único lugar que eu tenho oportunidade de tocar é aqui. É aí que eles começam a afastar as pessoas, né? Exatamente, assim, tipo, talvez hoje, vou colocar assim, né, pra também não generalizar, apesar de ser muito fácil generalizar muita coisa, assim, dentro desse meio, mas talvez hoje... tem esses lugares que sejam mais abertos realmente ao objetivo do que é a igreja, né? Tipo, tudo mais assim. Porque, assim, eu não sou contra também, sabe? Eu acho que tem lugares pra todo mundo, assim. Tipo, Sim. eu só acho que não é o meu lugar pelo contexto em que eu fui inserido nisso desde pequeno sem opção. Pode tá ligado? crer. Tipo, não foi minha opção. Eu quero estar lá nesse meio e tudo mais, Aham. assim. Tipo, eu estava lá, era a única coisa. E assim, vendo como uma criança dentro de um contexto desse, eu sinto que eles colocam várias vendas, assim, na frente. Tipo, te privam de muita coisa que é importante pra vida, assim, sabe? De você ter acesso e Com até de se certeza. projetar como pessoa, assim, sabe? Porque dentro desse cenário, assim, eu falo que foi fortíssimo demais pra mim, porque minha mãe era missionária, tá ligado? Entendi. Tipo assim, minha mãe fazia trabalho em presídio, mãe. Uau. Tipo, a gente sempre tava ajudando muita gente enquanto a gente precisava ser ajudado, sabe? Então dá uma perdida meio que no que a gente pode fazer e, tipo, e o que eu vou fazer a mais porque eu quero ser o mais santo, tá ligado? Essas paradas me pegam, assim, tipo... Foi mal. Não, tudo bem. É que você falou duas coisas que eu tava pensando. Uma coisa que eu vejo de contexto de amigos, assim, né? Que eu cresci na igreja também. Meu pai é presbítero desde que eu nasci. Sim. Então, é tipo uma parada, né? Que separa muito isso, é obrigação. Então, tipo assim, você tem que ir na igreja, né? Que aí o pai pega aquele texto lá e fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Acha que é, tipo assim, obriga a criança a ir pra igreja todo domingo, o adolescente todo domingo,
Que aí ele não vai... Mano, você só tá criando raiva nessa pessoa. Só. E isso foi meus pais eram mais tranquilos. Então, tipo, pô, sábado a gente chegou 1h, saiu, chegamos tarde. Vamos hoje de manhã, não, vamos só à noite, sabe? Então, tipo, já vai criando esse ambiente, tipo assim, não, você não tem essa obrigação. E o segundo, que é o que você falou, é quando seu pai é um oficial, igual a sua mãe era missionária. Meu pai era presbítero e eu tiro por filhos de pastores também, que é tido como as ovelhas negras. Mas eu acho que isso é um reflexo de não ter duas coisas, né? Uma que você falou que aí você vê que você tá se esforçando pra caralho, só que você tá se fudendo em casa. No caso de missionário, no caso de meu pai que é presbítero, que não tem salário. Sim. Então, seu pai não tem... Meu pai, por exemplo, muitas vezes não tava em casa em comemorações porque tava em reunião da igreja. Sim. E não ganhava R$1 por isso. Tem que chegar antes. E aí eu ficava assim, pô, mas por que meu pai faz tudo que o pastor faz e não ganha R$1? E o pastor faz as mesmas coisas que meu pai e ganha muita grana, né? Porque o contexto de igreja presbiteriana tem um piso, tem um piso. Sim. Pô, descobri esses dias que o pastor lá que é a igreja dos meus pais vai ganha quase, acho que é quase R$18 mil, mano. Louco. Com casa da igreja, tudo ou não? Tudo, lá. casa, tem casa, tem plano de saúde pra todo mundo, não tem gasto, mano. Aí eu falo assim, eu não acho justo, eu acho que é muita grana, e eu não acho justo os outros oficiais não receber também, tá ligado? Se vai, pô, se tem R$18 mil pra pagar e todos os custos da vida desse cara, por que não paga 8, divide ou 9, e divide esses outros 9, dá, sei lá, 2 mil pra cada presbítero, pelo menos pro cara falar assim, não, agora faz sentido. Não, até mesmo na questão do propósito, de tipo assim, pô, eu não tô fazendo isso só pela bondade divina, não sei o quê. Não, eu tô fazendo isso porque eu também ganho aqui, sabe? Sim. E por mais que é pouco, isso já é bastante, Já. Tá ligado? Tipo, E é outra parada, que tipo, hoje eu vou numa igreja, né? Eu sou até diácono, né? eu tô ligado. E aí a gente tava conversando, o pastor lá é um amigo meu de infância, e a gente tava conversando sobre isso. Que ele falou assim, cara, eu não tenho coragem de pedir tipo assim, por exemplo, eu cuido da identidade visual da igreja, né? Instagram, essas coisas. Eu não pergunto o que as pessoas estão achando e não mando, tipo assim, mano, porque assim, velho, eu tô fazendo de graça. Então, assim, é do jeito que eu vou fazer. Sim. A única coisa é, tem um erro de português, beleza. Mas, tipo assim, eu não pergunto, gente, essa arte tá boa? Não, eu pego e posto. Porque é isso, mano, você não tá me pagando. Então, eu não tô sendo, não é tipo um funcionário. Eu tô fazendo um favor. Então, isso eu acho legal. A igreja lá trata como favor. Danila, a gente precisa fazer tal coisa, a gente vai te pagar por isso. Aí, beleza. Aí pode dar palpite. Aí tá aqui, tem essa opção, muda isso. Mas se só faz, é um favor, então a gente só vou fazer, sabe? É ter eu acho que a igreja não tem essa sagacidade, tá ligado? Mas eu acho que isso também atrapalha muito. Foi mal entrar nesse assunto. Isso entra na história do músico também, né? De paga, não paga, o quanto... Sim. Um momento, os músicos vão acabar saindo da igreja, acaba saindo. Nesse ponto, da hora você ter falado disso, porque assim, igual eu falei, os meus 2 irmãos, eles tocam bateria, sabe? E ser bem resumido, assim, o meu irmão, ele já chegou, o meu irmão, não o mais velho de todos, o Dennis, o David... Ele já chegou a fazer parte de uma banda comigo, a minha primeira banda e tudo mais. Vamos falar disso, hein? Vamos falar disso. E ele sempre gostou muito de bateria, sempre investiu muito, tipo, ele gosta mesmo, ama, sabe? E aí, hoje, ele é baterista de igrejas, porque o trabalho é um dos trabalhos dele, né? Ele recebe pra tocar bateria nas igrejas, sabe? Tipo, ele... Tem uma igreja lá que paga ele, todo o culto que ele vai lá. Então, tipo assim, eu já achei da hora, porque assim, é como se fosse no mundo normal, tá ligado? Tipo, que você firma um compromisso com a pessoa lá e dá a possibilidade dela tanto tá lá adorando, fazer uma parada que ela quer dentro do meio que ela quer, porque assim, não vai ser uma pessoa
que é ateu que vai lá fazer, Aham. fazer esse serviço, sabe? Tem, Sim. tipo, tem um nicho assim. Mas ela hoje continua, meu irmão, né? Continua hoje trabalhando como baterista de igreja, sabe? Mas que legal, não sabia no que plural, tá assim. rolando pagamento hoje em dia, É, sim, né? eu também fiquei super feliz, assim, Pô, quando iradaço. eu soube, porque, tipo, porque geralmente é isso, você faz parte daquela banda que é da igreja, mas, tipo, é sem... Não, também não quero falar isso, porque eu não sei, faz muito tempo que eu tô fora desse contexto, assim, sabe? Mas, tipo, eu imagino isso, né? É muito ruim você fazer parte de uma banda que é só pro divino, é só pra essa parada divina, tipo, que não vai... Sim. Você só doa o seu tempo, você Isso. não tá nos momentos importantes, porque você tá lá no compromisso, no ensaio e É, o tudo mais. investimento do aprendizado, do próprio instrumento, Sim, né? sim, exatamente. Quando eu comecei a tocar, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Aí o meu professor de bateria também era da igreja. Ele falou assim, cara, tem um culto de jovens aqui que é toda sexta-feira. Você não quer vir tocar? Aí o molecão, né? Eu falei, quero. Né? Vou tocar pra jovem e tal, pra aprender. Beleza. Aí me chamaram, assim, me ligaram, né? Tinha WhatsApp aí, né? Aí falou, ó, toda sexta, tal, a gente paga, acho que era 50 conto, mano. Isso aí, eu tinha 15 anos, há É bastante. uns então. 20 anos atrás, quase. Que, sei lá, seria uns 200 conto hoje. É, assim. é bastante, pô. Toda sexta eu falei, pô, na hora, mano. Aí saía da escola, pegava a vanzinha e ia pra lá e tocava. Eu fiquei, acho que 2 meses tocando. Todo mundo recebia. Toda sexta. Que legal, que legal. Pô, eu tive que sair da igreja porque eu tava tocando na noite. Então, Tocando porque... contrabaixo. Por isso que eu tô falando, porque o mundo, né? Eu vou colocar assim nessa Fica em linguagem. paz, é. Na linguagem, né? Tipo, porque o mundo ele vai te dar possibilidades de você fazer uma coisa que você gosta recebendo. Remunerado. Isso, Tá ligado? exatamente. é. Tipo assim, porque se a igreja, ela. Não vou colocar cobra, né? Porque ela coloca ali pra quem Mas ofertar. cobra. Mas cobra, né? Tipo, se ela cobra, ela tem de onde te dar É. 100 reais, tá ligado, cara? Pra galera que vai fazer aquilo acontecer também, assim. Da hora. Eu toquei em alguns cultos bateria, assim. Você é a bateria. Segurei o Irado. cultinho. E aí, então, então a música não veio da igreja, mas o contexto igreja ajudou Ajudou a bastante, ter o acesso tipo, ali. Tanto que é isso, né? Acho que tanto pelos meus irmãos gostarem da bateria e ter esse meu tio aí, que a gente tinha acesso a uma bateria, tipo assim, ver e poder brincar lá um pouco com a mão, assim, acho que isso influenciou bastante na escolha do meu primeiro instrumento, assim, né? Pode crer. Porque eu fui o primeiro da minha família a tocar violão, assim, corda, né? O resto é mais Percussão. bateria mesmo. Aham. Tipo, eu acho que meu irmão mais velho, eu acho que ele arranha um pouco o violão também, mas foram todos pós eu, sabe? Entendi. Tipo, Você foi o tá que lá, eu desbravou ali. passo um pouco as notinhas ali e eles dão sequência, sabe? Mas no contexto igreja, assim, é o que me trouxe a bateria, né? A oportunidade disso, tipo, deu em algum culto ali, poder tocar e tudo mais, falar, pô, que legal que é isso daqui. E aí, quando eu mudo pra Américo de Campos, eu me interesso a entrar ali na percussão, né? Legal. Porque era mais dentro do que eu conheci e tudo mais. Mas aí conheceu todos os outros ritmos e tudo mais, né? Sim, aí conheci baião, shot, tipo, umas coisas mais brasileiras, samba, sabe? Tipo, como fazia samba na bateria. Porque, assim, na igreja você não vai aprender samba, Imagina, sabe? Tipo, você vai aprender as coisas dos louvores, né? Aham. É que tem uns louvor que é uns forrozão bravo, né? Se for louvor, tá tudo certo. É isso que importa. Tem uns bravos. Pô, galera pentecostal, hein? Sapatinho de fogo. É, do Lá menor, Mi maior, meus amigos. Chora sanfona, filho. E a parte musical do Prado, assim, como que veio legal. esse... Quando começou, eu sei... Você falou de bandas, né? Quando Isso. foi o primeiro? Tipo, quando eu voltei de Américo pra cá, a escola tava com outras pessoas, normal, né? E eu tava com os meus amigos e tudo mais, só que aí eu já voltei com o violão. Que agora eu tinha esse super trunfo, assim, sabe? E... Pra mim, eu não levava tanto, mas pensando bem, eu acho que
eu andava com esse violão pra cima e pra baixo, assim, na escola, sabe? Principalmente quando chegava mais pro final do Você era o ano. chato do violão. Que vai ficando... Ah, mais ou menos, Que assim, tocava, sabe? que tocava, como que é? Legião Urbana. Eu não tinha chego ainda no Legião, Ufa, né? que sorte. Nessa época, acho que eu cheguei no máximo ali uns engenheiros do Havaí, sabe? não, suave. Mas eu lembro, assim, de, tipo, eu tenho Virou memória um escudo, de... né? Sim, tipo, eu tocava, mas não necessariamente, assim, eu cantava, sabe? Como eu aprendi lá em Américo de Campos, e é um cenário muito mais rural, assim, do que... Porque Americana é interior, mas lá é muito mais, assim, Aham. sabe? Então, o sertanejo lá é fortíssimo mesmo, assim. Então, eu aprendi César Menotti e Fabiano, Victor e Léo... Entendi. Jorge Mateus, sabe? Essa foi a minha base de violão, assim. Mas era uma parada mais de tocar, assim, do que necessariamente de cantar, sabe? Aham. E aí, Mas você vinha com essas músicas pra galera na escola, adorava, né? adorava, era o que tava rolando ali. Principalmente nessa época fortíssima do Jorge sim. Mateus. Pelo amor de Deus, né? Jorge Mateus. Não tem como. Bom demais. Mas... Cara, eu não sabia não, Douglinha. Que um sertão aí, valendo. Eu Novidade. lembro de lá em Américo, assim... Ah, chamar minha mãe, né? Porque isso, pedir a atenção dos pais com 4 filhos é doideira, né? Mas eu chamar minha mãe, olha o que eu aprendi. Aí eu toquei Fada do Vitor e Léo, Fada. Fada e aí, querida. e aí na hora do solinho eu fiz o solinho inteiro, assim, tipo, era o primeiro solinho que eu tinha aprendido a fazer. que legal. Olha só. Obrigado, Vitor e Léo. Desde uma luz, uma estrela brilhar. Aí tu chamou Cancelado, coxa, hein? aí tu chamou coxa. Você não bater na mulher, tá tudo certo. Exatamente. Muito bom. Ô, corta essa parte. Vai ficar claro aí o seu amor a Vitor e Léo aí. A fada. A fada querida. Muito bom. Ô, a borboleta. Vamos estar sempre em volta. Não, mas pior que essa época aí era brabo mesmo. Eu lembro sim. que na E época... eles eram uma dupla diferente, né? Com um vocal diferente. Muito. foda. Era uma proposta diferente de sertanejo, assim. E as letras eram... Sim. E compõe pra eram bem caramba, boas, né? assim. É Eu qual? sempre É o- gostei, pô. Um deles que compõe... Não, peraí, a gente tá falando do Victor e Léo? Victor e Léo, Ah, hein? tá, peraí, vou tirar os que eu falei as coisas. Não, Não, mas é... De verdade. Que vida boa. Era boa, Ah, né? era legal, Era era muito legal, era a boa, vibe. Sim. Mas, do que eu tava falando Falando do antes? início, do com início você do do prazer. E aí eu voltei com o violão, assim, né? Nesse cenário, tipo, escola, ensino médio. E aí, uma das pessoas que eu conheci depois que eu voltei, que não era da minha sala, não tinha nada a ver, assim, sabe? Eu tava tocando lá, ela falou, pô, que massa, você toca bem e tal. E ela me levou pra outro grupo de amigos, assim, que era uma galera que era 1 ano mais velho que eu, sabe? Mas esse pessoal tava montando uma banda. Na verdade, eles tinham uma banda e o batera tinha saído. E eu sabia tocar batera, né? Até então eu era mais baterista do que o cara do violão, né? Sabe? Tipo, de segurança, assim. E aí eu entrei nessa banda de baterista, assim. A gente colocou o nome da banda de Nephilim. Nephilim é a mesma coisa que Titãs, assim. Tipo, gigantes, sabe? É essa mesma ideia, assim. Alguém trouxe Nephilim, ficou Nephilim pra ser. Ninguém questionou, falou, E beleza. o som era Titãs também? Não, tipo, a gente... É que teve dois momentos, né? O momento que eu tava na batera não durou muito, porque quando a gente foi pegar umas coisas mais hardcore, assim, uma batera mais rápida, eu penei. Nossa, não aguento esse chimbal aqui, não dá, sabe? E o meu irmão, ele tava nesse ensaio em que eu estava penando, o meu irmão David, que é mais velho que eu. E ele assumiu essa batera, sabe? E o vocalista da banda, ele tava pra sair, assim, já meio que tinha dado esse salve. Aí os caras falaram, pô, você canta, tipo, entra aí de vocal, sabe? Tipo, fica você de vocal. Eu, tá bom. E foi aí que eu comecei a virar o cara de cantar, sabe? Porque até então eu era muito mais o cara de tocar, até mesmo numa outra tentativa de banda que eu tive, eu era só o guitarrista, assim, eu não cantava, Entendi. não me colocava nesse lugar, assim.
E aí eu saí da batera pra virar só vocal, né? Porque tinha 2 guitarristas já. E a gente fez um show, assim, com a Nephilim. Tipo, eu fiz o meu primeiro show com eles. Pode crer. Foi em 2011. Acho que foi 20 de abril de 2011, por aí. Que a gente abriu Raimundos no Clube do Vinil. Caraca! É, tipo assim... Foi a primeira apresentação que a gente teve, assim, e já foi, tipo, uma parada dessa, Grande, assim, sabe? Sim, eu lembro que tava lotado o Clube do Vinil, assim, Pode crer. um mega palco, sabe? Eu tenho até umas fotos, assim, porque eu só tô cantando, né? E aí, tô com o pé no retorno, assim, sabe? Tipo, meu primeiro show nervosíssimo, tá E o ligado? cabelo, grande ou pequeno? Cabelo pequenininho. eu já vi essas fotos. Eu tava com cata-ovo. Não, nem parece que Era sou eu, inimigo da assim, moda, sabe? era inimigo da moda. Nossa, era um caso sério ali, cara. Mas, tipo, isso deu um up, assim, né, pra continuar levando essa ideia de... vamos... Moleques fazendo banda, assim, né? Vamos ver até onde dá. Porque foi legal, assim, sabe? Tipo, pra gente tá nesse meio, num lugar de importância, assim. E a banda, eu acho que ela durou 4 anos e a gente mais ensaiou do que tocou. Tipo, realmente, assim, sabe? Umas 3 vezes mais do que tocou em todo esse tempo, assim. Mas eu gostava muito desse cenário banda. É que, assim, ó, a gente pegou a Nephilim, né? Ela existiu durante o tempo final de ensino médio até a gente começar faculdade, assim, sabe? Porque daí vai mudando os objetivos, assim, né? Essa parte diz muito quais bandas vão dar sequência ou não, assim. Porque, tipo, eu lembro de ter uma fase, assim, da Nephilim que a gente nem tava pensando em acabar nada. Só que o baixista foi estudar em Piracicaba, e aí ele vendeu baixo, tá ligado? E aí, tipo, começa coisas de banda, assim, e a gente era bem quebrado, assim, sabe? Todo mundo muito quebrado, principalmente pra investir nessas questões de... sei lá... O meu irmão saiu da banda, o baterista. Aí, a gente precisa arrumar uma batera. A gente precisa comprar uma batera. A gente... Sabe? Tipo, mano, tá ficando impossível isso. E aí, no fim das contas, assim, a banda, ela acabou com... Porque saiu um guitarrista, aí eu assumi a guitarra também. Daí ficou 2 guitarras, um baixo e a batera. O meu irmão saiu da batera, aí ficamos sem baterista. Aí a gente virou um power trio, sabe? Tipo, músicas que eu escrevi, eu cantava e tocava guitarra. E o César, que era o outro compositor, né? As músicas que ele... compunha, ele cantava e tocava guitarra. Aí eu ia pra batera. A gente ficou intercalando, assim, sabe? E aí deu, né? A Nephilim, isso foi em 2014 que a gente fez a nossa última apresentação, assim, e tudo mais, tal. Só que ficou isso, porque assim, quando a gente montou a banda, a nossa intenção era ser hardcore. Pode crer. Vamos ser hardcore. Só que a nossa ideia sempre foi ser autoral. Então, tipo assim, vamos ser hardcore? Beleza, então a gente tem que compor hardcore, tá ligado? E eu era quem escrevia as músicas, Quando assim. começou a composição? Foi a partir da banda ou você já escreveu alguma coisa antes? Cara, teve... Assim, eu lembro de criança compor uma música bem toscona de criança, sabe? Mas, assim, sinto como se aquela fosse a primeira tentativa de criar alguma coisa que fosse minha, assim. Aí você decora ela, canta pra todo mundo, sabe? Tipo... Mas bem tosca, assim mesmo, e acho que só era um refrão. E quando chegou nesse momento da banda... Porque... Essa primeira tentativa de banda que eu falei que eu tive, e eu era guitarrista, que eu nem entrei como batera, eu entrei como guitarra mesmo, a gente fez 3 ensaios. E no segundo ensaio, a gente já... Eu levei uma música, assim, sabe? Tipo, fiz uma música aqui, e eu não era o vocalista, né? Então a gente ensaiou essa música com o outro rapaz cantando e tudo mais. Só que era um momento ali onde tava Restart muito forte, sabe? Essa onda emo colorido, assim, que rolou. Então era uma música muito... Ficava nessa pegada. Nessa pegada, assim, sabe? Tipo,
as rimas que provavelmente eles fariam, sabe? Era uma música bem podrona, assim. Mas era a primeira música, né? Tipo, e isso é muito doido, assim, O quanto realmente você treinar uma coisa te ajuda a evoluir, né? Não tem outro caminho, né? Não tem como você fazer uma música maravilhosa sendo que você nunca fez uma música, sabe? Isso é praticamente impossível, né? Então, foi muito nesse cenário 2010, 2011 que eu fiz o meu primeiro som, assim, sabe? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Qual a sua idade hoje, Douglinha? A minha idade hoje, eu tenho 31 anos. 31, você nasceu em 94? Eu nasci em 94, isso. Ah, sim, boa. Só pra gente se contextualizar com a época, sabe? 15 anos. Eu acho que por aí. 2010 você tinha 15 pra 16 ali, Sim, mais ou menos. sim. Eu sinto que foi tarde, sabe? Tipo, tarde assim, porque as minhas referências de quem faziam isso veio só nesse momento, sabe? Tipo, o César, que é quem tava na Nephilim junto comigo, assim, como ele compunha também, eu lembro de uma vez com a Nephilim, assim, a gente fazer exercício de vamos escrever uma música e tal. E, sabe, todo mundo tenta junto, assim. Então foi da hora esse momento. Só que é isso, eu lá em 2010, zero referências pra ter críticas sociais, sabe? Tipo, pra fazer uma coisa que seja hardcore. Então a gente nunca conseguiu ser hardcore, assim. A gente foi muito mais pra um indie experimental do que qualquer outra coisa, Pode assim, crer. sabe? A gente consumiu muito... Nossa, Ai, a gente era tipo The Doors, não. Não chegamos nem Mas vocês perto, assim. consumia muito Mas a The gente Doors. consumia e aí tentava juntar muito dessas influências que a gente tinha. E aí veio, Vivendo do Ócio, Pode crer. Apanhador Só. Caraca. Muita coisa. Foi muito rico esse momento de banda, assim. Eu adorava. Por mim, a Nephilim existia até hoje, assim, sabe? Irado. Porque pra mim foi importante. E é gostoso quando você é a banda e todo mundo tem o mesmo objetivo e vocês se reúnem pela mesma coisa. Pô, eu amava, mano, amava. Eu lembro quando o meu irmão saiu da banda, eu chorei, assim, tá ligado? Porque pra mim era o Sentiu começo... que ia acabar, era o começo talvez. de um fim, assim. Sim. E foi, porque depois a gente se arrastou até um momento que não deu mais, sabe? Mas eu acho que isso é muito engraçado, porque que você falou que é um fato, assim. Todo mundo tá na mesma sintonia, assim, né? Sim. Eu lembro que minha primeira banda foi igualzinho você, era só ensaio. A gente fez um show que eu achei que era um ensaio, então eu fui de chinelo, bermuda e regata. Eu cheguei lá, era um show. Fiquei puto. Acabar de chegar daqui, inclusive, a banda era de Brasília. Eu desci do avião, cheguei em casa, os moleques já estavam me esperando. Falei, pô, velho, que caraca, os moleques tudo arrumado. Aí fui, deixei a mala, troquei de roupa, botei uma bermuda, um chinelo e uma regata, que era o meu skin pra ir ensaiar, e fui. Quando eu cheguei era um show. E foi o único show da banda. E aí, beleza. Só que aí depois foi um salto, assim, que depois já foi o The Neves, que já tinha produtor, já tinha um disco gravado, já me mandavam as guias com clique. Eu nunca tinha usado um clique na minha... Já era, tipo... Que doideira. Sim, foi bem Salto desproporcional, evolutivo. assim. Tipo, o The Neves eu fiz 2 shows, depois toquei no Porão do Rock pra 5.000 pessoas. Sabe? O terceiro show caramba. da minha vida... Quarto show da minha vida foi já... Só que aí o que acontece? Nas duas bandas, todo mundo queria muito essa parada, então funcionava. Na lista, a mesma coisa, a gente queria. Só que aí, quando você vai se frustrando com as paradas, você vai perdendo o tesão, assim, né? Então, tipo assim, na Early eu já levava a banda como, mano, beleza, não vou viver disso, mas Mais uma tô banda. tocando com meus amigos. Sim. Então, tipo assim, agora com a lista que voltou essa vontade de, não, vamos fazer, vamos... Porque eu tava já num nível de, mano. Então, assim, esse negócio... E porque tinha 2... O Ralph e o Matheus, que nunca tinham vivido esse rolê. Nunca nem tinha tocado fora de Americana, assim, região. Você falou a Lighthouse, né? Sim. Foi mal, E aí, ver a animação deles me anima, porque... Fala assim, então vamos fazer, porque é isso. Eu já tinha perdido a vontade mesmo, sabe? Tipo, você...
beleza, mano. Sim. Eu sei que eu não vou ver dessa parada. Mas ver assim, não, mano, caraca, a gente vai fazer tal coisa. Aí eu fico animado de ver, sabe? Então eu acho que esse lance de estar todo mundo na mesma sintonia ajuda muito. Muito. As coisas acontecerem, né? Porque a cena você acaba desistindo, né? Muito. Você vai caminhando, caçando, mas não acha nada, né? É difícil achar, né? Alguma coisa. É muito difícil. Tipo, é muito doido, assim, porque eu acho que a chave... Nossa, e é assim... eu tô falando pra mim mesmo depois de me ouvir aqui. Mas eu acho que a chave Já tá se imaginando lavando a louça e se exatamente, ouvindo, né? os copos, assim, enquanto... nesse momento. Essa eu canetei. Mas assim, a chave é a consistência, realmente, assim, de você sempre continuar. Só que é muito difícil você ser consistente de uma coisa que não te dá... Não te dá um retorno que todo mundo espere que isso te dê, sabe? Porque é isso, assim, eu sinto que na música existe uma fantasia muito grande que por mais que chegue informação, é difícil a gente sair dela, sabe? Tipo, quando a gente se imagina músico, a gente se imagina num lugar muito legal e não sei o quê. E esse lugar não chega. É difícil de chegar, né? E pra mim, assim, tá sendo um tapa na cara todo ano, porque por mais que eu consiga ter acesso às pessoas que eu admiro, fala assim, pô, eu admiro... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tem indicações, inclusive. Tem um músico que ele é o meu top 1 no Spotify, assim, do momento, que é o Bruno Berli, que eu adoro o trabalho dele. É maravilhoso. Pode crer. O cara tá lá com 100 mil ouvintes mensais, sabe? Tipo assim, é esse o lugar que eu olho e falo, caramba, estourado, tá legal, assim. Aí você troca uma ideia com o cara, tipo, você vê que Não tá. não tá vibes, tá ligado? Tipo, não tá... Sei lá, aquele não é o objetivo... Tipo, pra ele não tá bom, tipo... E eu não tô falando que, ele tá recebendo um rio de dinheiro e isso não tá bom. Não, é que é difícil mesmo, tipo... Ter essa quantidade de ouvintes mensais, isso não significa muita coisa, na real, sabe? Tipo... Isso não significa que você mudou de vida e que agora você vai poder lançar sua Porsche ali, tipo... é muito desproporcional, realmente, assim, a visão que a gente tem sobre música, assim, sabe? Então, realinhar as expectativas a cada momento da carreira, assim, é importantíssimo, assim. E fundamental, né? Tipo, eu tenho que passar por isso a cada momento em que eu lanço uma parada e essa parada não acontece da forma que eu gostaria e, tipo, o seu objetivo era esse, e agora, sabe? Tipo, talvez seja essa a falta que a banda... né? Que a banda me ter mais dê pessoas pra caminhar ali, né? exatamente, assim, porque a partir de foi assim, eu vou voltar um pouco pra gente voltar nesse mesmo lugar depois. Tá. Mas em 2011, que foi o meu último ano de ensino médio, foi o terceiro ano ali, né? Lá no Olímpia, a gente tinha aula de português com a Silvia Regina. Inclusive, Silvia, um beijo. Ela fazia, todo final de ano, uma mostra cultural com os alunos do ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano. Então, cada sala dessas séries, né? Elas ensaiavam uma peça pra apresentar no final do ano, assim, pra toda a escola, sabe? Era essa que era a ideia, assim. E no meu terceiro ano, eu sempre fui uma pessoa com muita vergonha, muita. Sempre fui muito tímido, assim. E no terceiro ano, eu participei. Eu participei de uma peça que eu era o anjo, assim, e eu fazia a trilha sonora com violão, sabe? Eu fazia a trilha sonora das músicas e tinha minhas partes, assim. Mas eu tô falando isso porque rolou um caso em que tinha um professor, esse eu não vou colocar o nome, mas ele era muito babaca, assim, sabe? Não queremos você aqui. Não queremos você aqui, professor de educação física que dá aula teórica. Nossa, não levou pra quadra, a gente não quer. Nossa, Isso mano. merece. Todo ódio. Mas aí é que ele tinha uma... Eu vi ele fazendo essa piada várias vezes, assim, no decorrer do ano, que, o aluno tá cantando, nem é na aula dele, ele tá passando ali no intervalo, o aluno tá cantando,
Ah, você gosta dessa música? Ah, eu gosto. Então por que você tá estragando ela? Sabe? Esse tipo de gente. Chato, xarope e tal. E aí, eu tava lá com meu violãozinho, ele passou. Aí ele, você gosta dessa música? Aí eu já sabia o que ele ia fazer, né? Eu falei, eu gosto porque fui eu que fiz ela. Aí a galera que tava em volta falou, Aí eu, nossa, eu acho que eu pesei a mão, né? Tá ligado? Aí, porque assim, ele sentiu, tipo, tá me tirando, né? No meio da galera, assim. Aí ele, é? Então vou falar pra professora Silvia pra você apresentar a sua música lá no... Tipo, pra me intimidar. Mas isso foi uma coisa muito boa pra mim, assim, sabe? Porque eu fiquei quieto e ele falou mesmo. E aí eu apresentei lá a peça de anjo, tudo mais, fiz a trilha sonora. E no final ela falou assim, canta agora a sua música aqui, né, pra galera. E era uma música minha que eu tinha feito, tipo, uma das primeiras músicas que eu tinha feito assim, chamada Ondas do Mar. Tudo mais. E não era vibe rock, sabe? Era uma vibe mais folk, assim. E eu toquei essa música, tudo legal. Só que a parte mais legal de tudo isso é que o Olímpia me elegeu como aluno de destaque 2011 por conta da minha música, tá ligado? Foda. Então, tipo, eu ganhei um prêmio por conta disso, assim. Um prêmio, assim, um livro, mas Não, um prêmio, pô. Um prêmio, é a questão do reconhecimento, assim. É que, tipo, teve uma cerimônia, sabe? Pra você ir receber. Sim, e foi no Heitor Penteado, assim. E é tipo assim, pô, eu tava indo receber... Eu fui aluno de destaque por conta de uma música que eu escrevi, tá ligado? Tipo... Porque calou a boca do professor chato. Exatamente. Porque eu quis dar uma tiradinha ali no... E aí eu fui receber a premiação e um dos integrantes da minha banda, assim, ele fez uma filmagem, deu cantando essa música, assim. E já era uma música da Nephilim, ou não? Não era uma música da Nephilim, porque igual eu falei, como a gente tinha a pretensão de ser hardcore... E eu tava tentando ser hardcore. Eu escrevi algumas músicas tentando, sabe? Aquele meme do Jorge, né? Que queria ser hardcore, mas não conseguia. Era o Douglas. Que o cara do Dead Fish entra lá e bate nele no quarto, é isso? Esse é do Renato, né? Era eu em 2010, tá ligado? Exatamente. Mas assim, Como a Nephilim queria ser mais rock, a gente era guitarra e tudo mais, eu tentava fazer músicas e as que não eram rock assim... Não encaixava pra eles. Ficavam ali pra mim, sabe? Porque assim, é aí que nasce o Doprado, né? Tipo, nessas músicas que não entraram na Nephilim, sabe? Entendi. Só que lá, em 2011, rolou essa parada desse incentivo, né? De eu ganhar esse prêmio pela minha música... Aí o baixista da banda botou esse vídeo de eu ganhando a premiação no YouTube. E aí lá 2011, galera, deu 1000 views assim no YouTube. Eu falei, louco, que isso? Faustão? Faustão, tá ligado? Tipo, não, mas a parada pra mim, assim, não foi nem essa ideia do estrelismo, assim. Foi muito mais uma aprovação, assim, sabe? De que... Pô, eu ganhei um prêmio por conta de uma música que eu escrevi, tipo... Sim. Tem sei lá, tipo... Tem vários alunos aqui na escola que poderiam ganhar esse prêmio, né? Tipo... Mas eu ganhei, então eu fiquei muito feliz por isso, assim. E isso me ajudou bastante a continuar nesse exercício de escrever, sabe? E tudo. E quando a Nephilim, tipo, tô falando de 2011, quando ela acabou ali em 2014... Eu já tinha algumas músicas que não tinham nada a ver com a Nephilim, assim, sabe? E assim, o Doprado, essa ideia de ser o artista solo, assim, ele nasce num ano que foi 2015, né? Que foi um ano que eu fiz muita coisa, assim, que, tipo... Adolescente, né? Talvez eu fui buscar mais coisas. Porque como eu tinha a referência dos meninos da banda, assim, a gente ficou naquelas referências ali e tudo mais, sabe? Mas a partir do momento em que eu era sozinho, dá o exemplo assim, tipo, quando eu intercalava a bateria com o César, eu me limitava a compor músicas que ele pudesse tocar. Certo. Tá ligado? Tipo,
Então, a partir do momento que eu fiquei sozinho, já não Tem um limite ali. não tem um limite, sabe? Fica aberto, assim, né? E é aí que a galera me vê com bumbo, tocando gaita, bandolim, sabe? Que daí eu virei o homem-banda, assim. Porque eu... Não sei. É o que você gosta? Talvez naquele momento, assim, eu sinto que... Tanto era uma coisa genuína, que eu gostava, assim, mas também era uma forma de eu poder me destacar, sabe? Tipo, sinto que muita das coisas que eu fiz, assim, durante aquele momento foi uma forma de me destacar. E sinto que deu certo também, sabe? Tipo, porque, tipo, em um ano, assim, tinha uma galera que me conhecia, assim, sabe? Eu tinha o meu público aqui, antes de Spotify, antes dessas paradas assim. Mano, eu lembro que... Foi mal, te cortei. Não, que isso, tudo bem. Eu lembro que quando eu vinha pra cá de férias, aí todo mundo falava assim, né? Tipo, pô, tem um moleque muito foda aqui da cidade, Doprado. E só que nunca tinha visto. Aí eu acho, agora eu não sei se foi 2015, 16, que teve um show da Balt, foi Teco Martins, a Balt e você. Aí eu ouvi, eu falei, caraca, esse moleque é foda, mano. E aí era uma outra vibe, né? Tipo assim... Sim, de formação. Isso. Das bandas também. E aí eu lembro que eu falei pros moleques, falei, velho, esse moleque aí é brabo, velho. E tipo, vocês estão com essas músicas tristes de vocês aí, ó. Esse moleque vai vir comendo o cu de vocês com farinha. Mas isso é muito doido, assim, porque assim, Antes, a Americana era muito mais fechada na questão de rock, assim, era rock. E aí apareceu a Balt, assim, tipo, numa outra ideia, sabe? Eu lembro, tipo, de ir ver a Balt e tinha a Moana depois, era bem discrepante, assim, mas que eu achei muito massa é porque eles trouxeram essa possibilidade de ser outra coisa. Sim. Sabe? Tipo, eu já cheguei a montar uma banda no mesmo formato about, assim, tipo, vamos ser folk, tá ligado? Tipo, por referência do pessoal mesmo. E aí, tipo, porque é isso, quando eu falei, tá, então eu sou música brasileira, sabe? Tipo, tá, eu vou me enquadrar onde aqui, Americana? Tipo, pô, ficou difícil, sabe? Eu senti... Na verdade, eu sinto essa dificuldade hoje, assim, de achar esse núcleo que tá fazendo. Tipo, hoje, 2025, a gente tem mais nomes, né? Tipo, a Odara, o Caio, tipo, fazendo coisas, sabe? Então pô, legal. Tem mais gente agora, possível, sabe? né? Tipo, mas essa Há parada... 10 anos atrás. Não, Eu penso também nos lugares pra receber esse tipo de som, né? Tem pouco também, né? Na verdade, eu acho que nem só pouco o lugar pra receber esse tipo de som. É pra receber som autoral, tá ligado? Tipo, aqui em Americana, assim, de verdade, eu posso estar muito enganado aí por viver só dentro da minha bolha e tudo mais, mas aqui em Americana, o único lugar que eu vejo que é autoral e mantém essa tradição é a Hup. Não, com certeza. Não tem outro lugar, se tem, eu não sei, sabe? E mesmo se for pra outros estilos, aqui rola sertanejo autoral não, é sempre toda... cover, não, tipo... autoral é difícil. Então é assim... Nossa, vamos lá, né? mas é assim, eu vejo que se a gente não tem o espaço, a gente também não vai ter os artistas. Sim, exatamente. Sabe? Isso, porque se a gente não tem espaço, a gente não tem artista, a gente também não tem o público que quer consumir. Exatamente. Isso, e isso devia ser, tipo, de extrema importância, assim, sabe? Tipo, é que é difícil, é o que eu tava falando no começo, não tem como a gente viver uma vida que a gente... viver uma realidade que a gente não tá ligado, sabe? A gente sabe que a Americana, até onde eu sei, foi perdendo esses espaços que já eram escassos e hoje em dia é isso. A gente tem a Hup, graças a Deus que ainda tem lá, sabe? Tipo, salve, Claudião, um abraço. Salve. Mas falta, assim, eu sinto falta, principalmente porque, tipo, esse lugar recebe... Eu não tenho a minha panelinha de MPB, assim. Sempre toca esses músicos aí nesse... Não tem, sabe? Tipo, aqui Americana. Então, lidar com essa escassez, né? De espaço... Porque, assim, ó, eu sei que em Americana tem pessoas fazendo. Eu sei, cara. Tipo, impossível não ter, sabe?
Só que se você não tem um lugar, você não encontra essas pessoas. E Exatamente. agora com a internet, tá todo mundo na sua casa, virou uma parada muito mais individual do que coletiva, sabe? Então, tipo, virou uma parada de internet, a gente é músico, a gente faz música para a internet, mas e o físico? Onde a gente se reúne? Onde a gente fala dessa cena? Onde a Isso, gente perde ajusta? a coisa da sabe? cena mesmo. né? Sim. Inclusive, foi uma parada que eu senti muito, assim, quando eu cheguei aqui. Porque quando eu vinha visitar, era isso. Meu contexto era os Moleque da About, que aí eles formaram uma cena ali. sim. E aí eles viveram essa cena, né? Tinha a About, aí tinha Barco a Ponte o Sótão, Sim. tinha o Ralph enquanto Lighthouse ali, ou até Sim. como banda, mas tinha... então, eles meio que criaram um espaço. Tinha a Plena no começo, Sim, que era verdade. banda também, então tinha um movimento ali, né? E eu falo, caraca, a Americana tem um movimento. Sim. E aí, quando eu mudo pra cá, de fato, eu vejo, eu falo, caraca, mano. Não, mas Era só isso? Mas eu acho assim, que ele já tinha existido, só que ele já tava caindo. já, né? sim, acho que talvez no momento que você chegou ele já não existia mais. Porque, assim, é super importante esse lugar que você falou, porque eu me sinto fruto de um rolê que foi um movimento, sabe? Sim. E eu acho que vocês do Sofá é Fácil Falar falaram sobre isso, inclusive, que é o Acusticando, Sim. que foi organizado pelo Matheus, pelo Ralph, por toda essa galera assim, e era isso, não era uma proposta rock, era uma proposta, tipo, o Acusticando, né, que a proposta, pra mim, até hoje, ela é genial, assim, que é... a gente vai fazer um evento na praça, era ali na frente do Bluesteco, tudo desplugado, tinha nada plugado. Acústico real. Tipo, acusticando. A galera que tava lá pra ouvir música autoral. Então, tipo assim, se você parar pra pensar, aquele rolê hoje em dia, tipo, caramba, a Americana... Resolveria um problema da cidade. A Americana fez isso, sabe? Só que é isso, não dá pra colocar na conta de Americana, porque não foi a Americana que fez. Foi um evento que foi a galera que, tipo, tanto que é isso. Pede pra praça cortar a grama pra rolar o evento, pede pra prefeitura cortar a grama da praça pra rolar o evento. A prefeitura Nem não isso, faz, sabe? Isso. Então, tipo assim, seria injusto com as pessoas que organizaram eu falar aqui que a cena é de Americana fazia. Tipo, Americana, não. né? Foi essa galera. Tanto que quando essa galera parou de fazer, acabou, sabe? Tipo, sumiu todo mundo. Mas o meu primeiro público nasceu desse lugar, sabe? Pode crer. Tipo, da galera me ver tocando lá, de ter a minha gravação toscona lá no SoundCloud. SoundCloud era Era o point. O rolê. Sim. Sim, e eu lembro de, assim, né, o Matheus conta, o Will conta, que eu acho que estavam ali na organização, mas eu não vivi esse momento, assim, né, eu sei que existiu, mas porque aí já tinha passado, eu já tava na lista, assim, que foi a época que, aí foi a época que eu... Andou bastante. E foi assim, porque o meu rolê com os moleques da About foi na época de 2012, 13, 14, que era a época do The Neves, que eu acho que conversava mais. A lista era doideira, psicodelia, Aí não batia. usar droga, era outra pegada, né? Aí o Lucas já não conversava, assim. Mas aí eu não peguei, então, mas foi isso, né? 2015, 16. Sim, não, foi importantíssimo, assim, ó, porque, tipo, foi uma fase de Americana onde pipocou muito o evento em que... Porque, assim, ó, eu comecei a trabalhar com música a partir de 2017. Até então, o que eu tinha comigo era assim, ó... Quer me chamar pro evento? Demorou, eu vou. Cobro nada. Só que eu vou tocar minhas músicas. Entendi. Eu não vou... Ficar fazendo cover. Não, eu vou tocar minhas músicas. Tipo, vou lá, vou tocar minhas músicas, toco 2 covers, não sei o quê, e tipo... Só que também não era dessa forma consciente, assim, eu não quero fazer cover, não sei o quê. Eu não tinha vivido esse mundo onde eu tenho que fazer cover 3 horas por dia, sabe? Tipo, era um outro cenário, assim, eu tinha o meu emprego, sabe? Então, tipo... A música era realmente uma parada que sempre me complementou, assim, sabe? Como pessoa, mas não era uma necessidade financeira que eu tinha. Não que eu não precisasse de dinheiro, mas não era dali que eu tava buscando ganhar isso, assim. Entendi. Então, essa questão de eu ser acessível pra... Pô, chamo o Dobrado pro evento lá, não sei o quê. Me fez tocar muito, assim, sabe? Então, eu toquei muito em Americana.
Toquei em diversos sarais, assim, saraus. Sareus. Eu tava esses dias com o plural de girassol, que é girassóis. Falando até que é fácil, mas escrever fica muito feio, né? Certo, girassóis. Com palavra que você escreve, fica feio. Velho, você fica Tem uma técnica, galera, do plural. Quando termina com U e quando termina com L. Ó, lá vem, vai. Quando a palavra termina com L, é tipo assim, papel. Vai virar papéis. Sol, sóis. E quando termina com U, tipo degrau, vira degraus. Vai dar uma vontade de falar degraus. Dá uma vontade, mas tá errado, né? Quando termina com L é o ES. E quando termina com U é US. Só bota o Szinho. Isso, quando termina com U é só o S. tipo chapéus, degraus. Sabe assim? Pega essa aula aí de graça, viu, ouvintes? Aí o girassol, né? Girassóis. Não, mas é igual eu falei, pra falar girassóis, beleza, Rola. fácil. Só que Você vê aquele palavrão. Pô, fica feio, né? Feio, né? Feio. Mandar outro salve pra professora Silvia Regina. Desculpa por isso. Desculpa aí, professora. Obrigado, desculpa. Massa. E aí, uma parada que eu acho que é legal a gente falar também, óbvio, né? Se você quiser, é esse momento do viver de música, que eu acho que pode ser um papo legal pra quem ouve a gente e tem... Mano, tipo assim, isso... Nossa, você me deu o maior gancho, assim, que eu tava querendo e não sabia. Mas assim, eu recebi... Essa semana que passou, eu recebi uma mensagem no Instagram e eu fiquei muito reflexivo sobre isso, assim. Me deixou pensando demais e eu não sabia nem como responder. Porque foi assim, ó... Pra quem me conhece mais de perto... E me ver a minha rotina, assim, sendo músico de bar, sendo músico de casamento, sendo músico de restaurante, tipo, festa privada, ganhando minha vida com a música dessa forma, assim, sabe que eu tenho... Não vou colocar frustração, assim, porque é uma parada trabalhada, assim, mas eu quero viver da minha música, sabe? Das histórias. Acho que o objetivo é maior que esse, né? Tipo, eu vivo de música, eu trabalho com o que eu gosto, mas não da forma que eu gosto. Colocar assim, sabe? Tipo. E quanto mais tempo vai passando, quanto mais a vida adulta vai chegando, assim, vai engolindo. Parece que fica mais distante, fica mais difícil se distanciar dessa realidade onde eu ganho minha vida assim, né? Eu pago meu aluguel, eu pago meu carro, eu pago todas as contas com a música, assim. Então, pensar em, não, eu não vou ser mais isso, eu vou arrumar um outro trabalho e voltar a me dedicar 100% só à minha música autoral, sabe? Tipo... Que é o que seria ideal, né? Seria ótimo isso, mas a prática é muito mais difícil, assim. E aí eu recebi uma pergunta assim no Instagram. O cara, ele colocava assim, pô, eu vejo que você vive de música e eu quero muito saber como começar, tipo, queria entender, assim. E aí eu fiquei, pra eu te responder... a sua pergunta, primeiro eu tenho que entender o que exatamente você quer saber. Tipo assim, ó, deixa eu te explicar. Eu vivo de música, mas eu não vivo das minhas músicas do Spotify. Tipo, eu não sou contratado porque eu sou doprado necessariamente, sabe? Eu sou contratado porque eu vou fazer a recepção do casamento, que eu vou fazer o trabalho do músico de bar, assim. Porque é isso, como eu me vendo no meu Instagram só como artista autoral, tipo, eu não fico dando ênfase nisso. Agenda aberta, me contratem, galera. Porque eu sei que a partir do momento em que eu começar a captar pessoas a partir disso, vai vir, sabe? E, tipo, não é o meu objetivo. O meu objetivo realmente é ser o dobrado, sabe? Tipo... Eu falo assim, que o meu sonho de adulto, né? É isso, é eu ganhar o mesmo tanto que eu ganho hoje aqui, só que só com as minhas músicas, sabe? Sem ter que fazer 3, 6, 9 horas de apresentação no dia, assim, sabe? Tipo, porque é muito doido, assim. Eu imagino que todo mundo tem uma visão muito encantadora desse trabalho de música, assim, mas é um trabalho como qualquer outro, assim. Ele vai ter as dificuldades, que também é
pego, sabe? Tipo, um dia que você acorda mal, que você não consegue cantar, mas você tem que ir, porque você precisa daquele dinheiro. E aí você fica forçando 3 horas ali. Entre outras coisas, porque até você chegar no espaço e começar a tocar ali, já aconteceu 1000 coisas, né? Mas qual que era o começo? Era só a pergunta pra você falar um pouco dessa vida de... Sobre viver de música. Mas é isso mesmo que você tá falando, né? Respondendo o rapaz assim, do Instagram. Isso, e assim, isso entrou pra mim, a música, trabalhar de música, ela só entrou a partir de 2017. Por quê? 2015, eu fui fazer faculdade, eu fui fazer arte, sabe? Tipo, não fui fazer música, porque não era realmente uma pretensão minha, assim. E só a partir de eu me formar que... Eu não vou nem colocar que eu me permiti fazer isso, porque é muito mais pela oportunidade. Desculpa. Eu me formei em artes visuais. Artes visuais. Antiga artes plásticas, assim, sabe? Gosto muito de desenhar, fazer as minhas... arte mesmo. As minhas artes. Mas aí quando chegou essa bifurcação da vida, né? Tipo, me formei. Tá, vou trabalhar na área, então. Aí eu até tentei pegar algumas aulas e tudo mais. No estado, assim, foi hiper complexo, assim, sabe? Hiper, tipo, frustrante, assim, sabe? Sim. Você saber que tá sucateado, que não tem professor, que tá difícil, o salário não é bom, mas mesmo assim, quando você vai lá pegar, ainda é complexo, tipo, não é... tá sucateado porque não tem gente. Não, é muito mais profundo do que isso, assim, o problema, sabe? E bem nesse momento, apareceu a Dolores. A Dolores no meu rolê, assim, sabe? Tipo, na minha vida, assim. E eu participava da batucada. E o Bruno, ele chegou aí na batucada, me viu tocar lá, sabe? Porque fizeram propaganda. Tipo, lá em Americana tem um cara que ele é muito bom e tudo mais. E já tinha uma Dolores em Piracicaba. Sim. E aí eu fui em Piracicaba, fiz um teste lá, tipo, pra ele ver se eu ia conseguir segurar uma noite assim, sabe? Porque é isso, violão e voz sozinho, sabe? E aí eu passei, né, entre aspas, assim, eu passei e aí ele me fez o convite. Ele falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai abrir uma Dolores lá em Americana e aqui na Dolores de Piracicaba a gente tem o queridinho da Dolores de Piracicaba. É bem esse nome mesmo. O queridinho da Dolores de Piracicaba, que é o Mal Gomes, que é um músico de lá. E é queridinho porque ele tem o público dele. Tipo, é o cara, a galera cola, sabe? Ele é muito bom. Aí ele falou, você não quer ser o queridinho de Americana? E tipo, pô, meu, acho que quando eu fui pegar a atribuição pra dar aula, era 20 e tanto a hora, sabe? Aí o cara me ofereceu, tipo, R$150 pra tocar violão. Aí eu falei, pô, mano... Eu acho que eu vou no violão. Eu acho que eu vou no violão. Ser queridinho ainda. E ser queridinho, ganhar esse status, sabe? Então não deu outra, assim. E aí porque, assim, além disso, né, ele me dava uma data por semana, sabe? Ele me dava uma data em Americana, na outra semana uma em Piracicaba. E aí, além do mais, no mês, assim, ele me dava uma data pra eu fazer o meu evento, sabe? Que daí eu pegava a portaria, tipo... Foi assim que comprou o meu violão, que é um Takamine, sabe? Tipo, as coisas aconteceram dessa forma, assim. Mas viver de música foi a partir ali de 2017, quando teve essa bifurcação, assim. E é isso. Hoje em dia, eu tenho assim, eu só pararia de fazer isso sendo bem pontual, assim, tocar em bar, tocar nesse outro formato que não é o do Prado tocando as músicas dele. Eu só pararia a partir do momento em que eu arrumasse um trabalho que me pagasse o mesmo, ou mais. E aí já começa a ficar mais difícil, porque assim, eu reclamo e tudo mais, mas como é uma parada artística, tipo, quando eu vou fazer bar, quando eu vou fazer as coisas assim, eu tenho um preço fixo igual todos os outros músicos, senão eu não consigo fazer a captação, sabe? Mas quando é particular, já entra num outro lugar, assim, sabe? Tipo, porque assim, o particular não vai me dar mais de uma data por mês, por exemplo, sabe? Então é um outro rolê, assim. Então fica muito variável o quanto você pode ganhar, o quanto você não pode ganhar. Tipo, aparece um casamento, aparece um negócio assim. Então ficou... E aí eu me sinto preso nisso, assim, sabe? Eu me sinto preso nesse lugar, assim, porque, tipo...
Pô, não queria fazer outra coisa, porque eu sinto que daí vai me tirar tempo que eu preciso pra fazer o dobrado da sequência. Porque durante a pandemia, eu tive que parar, né? Eu era músico desde 2017, aí na pandemia corta tudo, assim, sabe? Aí eu comecei a trabalhar com edição de vídeo e tudo mais. E aí, quando eu voltei pra música, eu falei, nossa, aqui tá muito melhor do que qualquer outro lugar, né? Sabe? Tipo, ganhando a vida dessa forma, assim. Mas é doido, assim, falando pro rapaz agora diretamente aí que me perguntou... Você chegou a responder ele ou não? Não, sabe o que eu pensei? Na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de estar presente nas redes sociais, assim, e pro que eu quero fazer na vida, eu preciso estar lá, sabe? Tipo, eu sei dessa importância e da falta que faz, porque, tipo, a gente tá patrocinando o meu perfil, né? E nisso chega pessoas de vários lugares, assim, que não é esse. Chega por interesse mesmo, tipo, pô, que legal o trabalho desse cara, sabe? E... Nossa, eu me perdi, gente. Você ia responder ele agora. Tá te esperando. Não, mas assim... Você falou que não respondeu, porque você se vê... por isso, porque eu penso em fazer conteúdo com isso, assim, sabe? Tipo, eu não quero fazer do meu Instagram o meu portfólio pra vender apresentações de bares, mas eu acho que eu consigo encontrar várias pessoas como eu comunicando sobre isso, sabe? Tipo assim... De dar dicas reais de como eu comecei, assim, porque até eu comprar o meu tablet com as musiquinhas ali, eu anotava tudo no caderninho e deixava o caderninho do meu lado. Falar dos equipamentos que é necessário ter, sabe? Então eu pensei que dá pra eu fazer alguns conteúdos em que eu consigo conversar com essa galera que quer... Porque é isso, quando o cara ele me colocou assim, pô, é que você vive de música. Eu, caramba, isso colocou num lugar que eu não tô colocando, tá ligado? Tipo, é verdade, eu vivo de música, cara, tipo... E assim, com todos os, né, que a gente conversa sempre, é um privilégio, assim, de cara. fazer... É o que você falou, você tem... horário, você pode ir, hoje vou dar uma esticadinha aqui. Sim, sabe? sim. Então, assim, tem as suas coisas. É óbvio que não é ali onde você almejava ou esperava estar, mas aí volta para o lance que você falou do Bruno Berli. Ele também... E você olha pra ele e fala, eu queria estar ali. Ele olha e fala, eu queria estar ali. E o cara que tá ali olha e fala, eu queria estar ali, sabe? Isso é um Ouroboros, assim, eu queria voltar umas casas. Né? Exato. Quando o cara tá muito alto, ele fala, pô, eu tenho saudade quando eu fazia barra, sabe? Sim, vai. É muito doido, assim, é muito difícil a gente curtir o processo, sabe? É muito difícil a gente curtir o processo. Sim. Porque é isso, a gente... Talvez daqui 5 anos eu vá olhar pra trás e falar, caramba, eu tava aqui no meu ápice, sabe? Tipo, porque eu me queixo, assim, né, de não poder exercer essa parada aqui. Eu não consigo um lugar pra tocar só as minhas músicas, sabe? Porque daí agora eu sou o artista do bar, então tudo pende pra esse lado, assim. Mas eu sei o lugar de privilégio que eu tô, assim, de poder... tá nos lugares tocando, né, e de fazer a minha vida através disso, assim, sabe? Então, é assim, essa pergunta do rapaz me trouxe uma reflexão muito grande, assim, sobre isso. Talvez o lugar que eu esteja agora é o objetivo desse rapaz. Isso, tipo, eu só quero não ser CLT, eu só quero viver da música, mesmo se for de bar, tá ligado? E aí, a partir desse momento que ele consiga isso, ele pode traçar outros objetivos, sabe? Tipo, não é que ele também tá se limitando a querer ser isso, né? Mas também tudo bem querer ser, sabe? Tipo, acho que eu tô nesse trabalho de me colocar, de olhar com mais carinho, talvez, pra mim e ser mais tranquilo com esse processo, assim. Porque, tipo... Pra mim também é difícil nessa questão. Você precisa, sabe o quê? Entender da vida, tentando não se manter são. Pô, mas é embaçado isso aí, mano, porque aproveitando a deixa, né?
Pô, eu não saio por aí tocando e tudo mais, mas eu também vivo da música, né? Sim, Aqui sim. no estúdio. Sim. Mas eu acho que o ponto que você tá, Douglinha, acho que é o ponto que eu também me vejo, no sentido de que a parada é um trabalho. Isso. Eu acho que quando a gente tá, principalmente esse rapaz aí, às vezes ele almeja estar nesse lugar que nós estamos. Sim. Total. A gente vive da música, né? Sim. E aí, mas a gente tá trabalhando. Então, quando a gente tava na época que nem ele tava, às vezes a gente achou, pelo menos pensando aqui, às vezes naquela época a gente achou que seria apenas divertido. Sim. Que naquela época era só diversão, sabe? Era uma Sim. parada que não tinha tanta... Igual você mesmo falou no Acusticando lá, né? Sua renda não era disso. Exato. Então, opa, como minha renda não é disso, eu me divirto muito com isso, entende? Sim. Eu não sinto a pressão. Essa é a parada. Eu não sinto a pressão do trabalho em fazer isso com a música, né? Isso tanto é difícil conciliar a vida adulta com arte, né? Como Muito. Nossa, muito. Então eu acho que a fase que ele tá é a fase que a gente estava há, sei lá, 10 anos atrás. Exato. Exatamente. E deve ser até de idade também, não sei, mas deve ser até às de idade. vezes. também, Deve às ser, vezes. porque é isso, tem todo esse caminho, tipo, hoje eu olho pras coisas assim e talvez tenha essa insatisfação de querer aquele lá, mas o Douglas de 2015, tipo, talvez pra mim o ápice da vida seria esse momento que eu tô vivendo, sabe? Tipo, disso, Lucão, de todos esses anos trabalhados, assim, sabe? Sim. Dessa constância pra gente olhar agora o que a gente tem e querer um pouco mais, porque é justo isso também. Sim. Mas de olhar toda essa construção, assim, né? Tipo, sei lá. Eu acho que o processo, sabe, igual você falou, esse processo é embaçado, né? O processo eu falo, todo até você viver mesmo. Minha renda é disso. Sim. Esse processo ele é meio doloroso, sabe? Assim, E eu acho que a gente tem dificuldade de entender onde a gente tá ligado? A gente sempre acha que a gente tá um degrau abaixo do que a gente realmente tá. Acho que quem vive da arte, pelo menos a fase que nós estamos, talvez é essa, sabe? Sim. Vamos se achar de novo, vamos entender onde a gente tá de verdade e vamos lembrar de como era, de como e claro, traçar o caminho pro futuro, mas a gente acho que não pode esquecer, porque o caminho, pelo menos pra mim, o caminho foi tão doloroso que você perde um pouco o prazer. Sim, sabe sim. assim? Aí você fala, caraca, pô, eu amava isso daqui de uma forma que eu não Exato. consigo explicar, né? Mas aí o processo foi tão doloroso que aí e tanta pressão, tanto tudo envolvido, né? Igual o Rafão falou, a fase adulta, né? E tudo. Que aí você perde um pouco a magia. Sim. Eu acho que é tipo a paixão foi embora, sabe assim? E sobra, aí a gente tem que ressignificar a ponto de sobrar o amor. A Exato. paixão já... Caraca. sabe? Pega aí, Bubassara, e você não querendo. E você não querendo participar, hein? Cirúrgico. Mas eu acho que deve ser tipo um casamento de 20 anos. Sim. Tem sabe? que ficar Eu acho que assim. Tem as crises todas. É isso, eu acho que a gente tá nessa, Douglinha. É um casamento de 10 anos já. Já Exato. tem uns 10 anos de casamento, então você fala, caraca, e aí? A paixão já foi, mano, mas e agora? Sim. Eu gosto de estar com essa pessoa. Eu gosto de Ela, ser ela essa... me faz bem. Mas do jeito que tá, não tá legal. Vamos reorganizar isso aí? Tipo isso, né? Não, mas esse rolê vai muito também no lance da produção, né? Quando eu comecei, era assim, né? Eu queria ser baterista. Aí eu falei, pô, sou pobre demais pra ser baterista. Que eu via as bandas ali, principalmente na situação ali Brasília, eu falava, mano, esses caras estão rios de dinheiro na minha frente, não vai rolar. Sim. Aí comecei com a produção. Comecei de hold, aí comecei a fazer produção, aí virei um produtor. E eu falei, caraca, o dia que eu trampar de produção, mano, acabou. Aí comecei a trampar de produção. Fez 1 ano,
2 anos no 3º ano, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Eu cheguei no meu chefe e falei, cara, eu me demito. Eu não aguento mais. E agora eu voltei. Só que aí você volta com uma outra cabeça. Sim. Porque você já sabe como é o lance do casamento, né? Eu já sei onde vai dar os problemas. Sim, eu já sei sim. prever as coisas, sabe? Alinhar a expectativa, Exato. né? Tipo, realmente, assim. E eu acho que eu tô nessa fase de novo, assim, sabe? Eu tô alinhando expectativas. Tem muita coisa pra vir e... Coisas concretas, assim, né? Porque é muito difícil também. Eu não gosto de ser a pessoa que fica prometendo, assim, sabe? Ah, aqui eu vou... Não sei. Eu prefiro fazer. Aí olha o que eu fiz e tal, sabe? Mas é isso, assim. Eu sou muito feliz das coisas que eu construí até aqui, assim. Com as coisas que eu tinha pra construir isso também, né? Com os materiais que eu tinha pra construir isso... E é isso, sou grato de nesse momento da minha vida, eu sendo um adulto, né? Eu poder continuar sonhando com isso, porque isso eu também acho um privilégio, eu ter ainda o meu objetivo dentro da música, eu conseguir fazer as coisas paralelamente, assim, tipo... Tocar o dobrado, né? Porque é isso. Hoje estou aqui como Douglas, mas eu também sou o representante do dobrado. O representante comercial. Eu tenho o cartão dele. Exatamente. Não, e é isso, mano. Eu acho que a gente... É uma parada que eu tava conversando, inclusive, com uma amiga de Brasília, que é psicóloga, né? Aproveita essas galera psicóloga e já vou, né? Barulhando. E aí eu falei isso, falei assim, cara, hoje... até meio dá eu falar isso, mas não, pra mim não soa, sabe? Pra mim é super normal. Eu falo, hoje pra mim, é como se eu tivesse uma TV preta e branca. Tá passando tudo, eu consigo ver tudo. Só não é colorido Full HD. E pra mim tá bom, assim. Eu só queria ver o filme mesmo. Eu consigo ver, consigo ler a legenda. Consigo entender. Só tá preto e branco. E eu aprendi a viver nesse preto e branco. Pode ser que um dia volte a ter uma TV Full HD. Pode, mas do jeito que tá, já funciona, entendeu? Sim. Então é esse de alinhar a expectativa e de saber que, assim, mano, às vezes não vai ser... E eu acho que até depois que a gente é adulto, esse momento é bom, porque quando acontece uma coisa mínima que seja pra mais, pô, você bate ali na TV, vem uma cor, você fica, caraca! Sim. Então essas surpresas que eu tenho saudade de sentir. E quando acontece, igual, tipo, tá rolando agora com a Lighthouse, recebemos um convite, estamos lançando uma coisa, eu fico, caraca, eu só queria voltar a sentir isso. Então, acho que alinhar a expectativa, às vezes, dar um passo pra trás. Sim. Tá tudo bem, galera. Depois a gente fica velho, a gente entende que é normal. A pressa de jovem, né? E é muito doido isso, porque realmente... Você só vai entender isso daqui pra, quando você não ser mais jovem. Mas a gente é muito afobado, mano. E isso prejudica muito, E acha assim. que sabe tudo da vida. Exato. Já, a gente não não sabe nada. O jovem, ele simplifica a vida. Tudo é muito fácil de resolver. E aí a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com umas camadinhas de sensibilidade. Aí você não é tão fácil assim. Existem problemas sérios aqui, sabe? Total. Bom, olha, tem que ter mais um. Tem que ter. O Douglas, provou que assiste. Exatamente. A gente nem entrou nas questões racial ainda. Olha lá, tem muita coisa. Olha lá. Eu acho que disparado... vai ter que ser... Aliás, eu queria perguntar, será que esse desânimo que dá na gente é por causa do sistema capitalista? Fazer arte nesse sistema não tem jeito? Você tem dúvida? Então, tem muito papo pra gente puxar MH, volta pra cá, MH, vamos chamar você. No próximo eu respondo essa. Não, mas eu acho que com certeza a gente pode marcar um outro, porque, pô, rendeu pra caramba. Sim. Tem muita coisa pra falar, com certeza deve ter coisa que... Nem falamos da atualidade, exatamente, né? Exatamente. E assim, né, também dizer que, como a gente grava aqui no Pináculo, a gente tem hora, então você que gostou desse episódio, comenta que, pra gente é importantíssimo os comentários, galera. Compartilha. Comentem aí se vocês gostaram e parte 2. Assim como a gente teve com o Du e com o Vitinho, a gente pode fazer sem problema nenhum. Legal. O episódio já sai semana que vem, isso. Se tiver um pedido aí, a gente já grava semana que vem. Já faz 2 diretão. Tem que pedir, gente. Tem que comentar. E não vale ser você, hein, Douglas?
Pode ser minhas outras cotas. Pode ser. Convoque seu público, que você tem um público muito bom. Chame a gente o podia ter falado disso também. do Prado Lovers. Ó, vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Comenta aí, por favor. Eu quero por voltar, favor. eu quero falar das coisas de agora. Isso. Só pra falar pro Bruno que deu certo, o cara virou queridinho de americano. Com certeza. Não queridinho da Lula, queridinho de Queridinho de americano. americano, É isso, brigadão, Doug. Desculpa aí também que a gente aqui é assim. Terminando na Que correria. nada, eu sabia, gente. E o Bulbasauro fala assim, não, vocês é tranquilo, que acaba rápido. Hoje a gente ainda fudeu ele, que provavelmente já deve ter uma banda aí esperando. Mas é isso, muito obrigado, viu, pela sua presença. Se você quiser deixar suas redes e tal, e um salve. Tá, legal. Deve deixar. Inclusive a poesia, que a gente pede pros poetas, né? Se você quiser verdade. soltar Quer uma mandar uma pra letra, gente? alguma coisa aí pra acabar com... Tá. É isso, deixa suas Demorou. redes e manda. Tá, ó, primeiramente eu queria agradecer muito vocês pelo espaço, assim, porque é muito doido, igual eu falei, eu tenho muita dificuldade de estar me expondo, principalmente, de uma forma que não seja tocando na internet, assim. Então, acho que esses espaços onde o público consegue ter um acesso à pessoa que eu sou, assim, porque, assim, gente... Eu sou uma pessoa complexa, igual todo mundo, sabe? Eu falo pra caramba. e é isso, às vezes eu sinto falta das pessoas me conhecerem como eu sou no meu dia, e não só nas minhas Só ideias. superficial, né? E não só nas ideias até que eu passo das músicas, assim, porque, tipo... Senão eu acabo virando um santo e eu não sou o santo que eu falo lá também, sabe? Ninguém é, né? É a minha ideia de mundo, assim, só. Mas... Muito obrigado, Rafão. Muito obrigado, Dan. isso. Muito obrigado, Coxa, pra fazer o... Nóis, mano. Só pra citar aqui que Sereia, que é uma das minhas músicas que tá gravada lindamente lá com Maracatu, a gente gravou no N1, antigo. O estúdio do Coxa aqui do Pináculo. Então, assim, pra vocês entenderem, melhorou muito de lá pra cá e lá já tá muito bom. Verdade. Ele é ótimo, então Pináculo pra tudo que você quiser fazer. Top, galera. Inclusive, no álbum que eu vou lançar, os sopros foram gravados todos aqui com a maior Verdade. atenção do Você mundo. vai lançar álbum. Eu vou lançar um lá, álbum Tem que ter parte 2. mês que vem, gente. Não, não, então não, semana não, que não. vem, ó. Nem Não. precisa comentar. Vai ter que gravar de novo. Já escolhe, aí sai daqui a gente já marca. Semana que vem Eu tava parte- pensando, nesses repetecos, a gente chamar mais alguém, tipo a Jaque. Aí trocar Fazer uma ideia junto. Massa. isso. Irado. Demorou. Acho que é uma Irado, boa. boa. E a Jaque tem uma ideia de música também. Pô, legal, né? demorou. Boa. Vai ser Boa. um prazer, pô. Mas assim, vamos lá. De poesia, né? Seu arroba. É. O meu arroba, eu sou o arroba do ponto Prado. Lá você vai encontrar na minha descrição ali, no meu Linktree, você vai encontrar vários outros links para as outras redes sociais, TikTok e só. Eu acho que é Instagram e TikTok que eu mais tenho. Mas tem as minhas plataformas também, tipo Deezer, Spotify, tudo lá você vai me encontrar. Boa. Do Prado em todas as plataformas. Fechou. Vamos lá, eu vou cantar, recitar aqui uma que vai sair no álbum novo, então, hein? Nossa. Boa. É assim, ela chama Maior Pecado, essa daqui. A lua que te ilumina também me ilumina. E quando a gente tá em cena, não dá pra olhar de cima. E o meu maior pecado ainda é a língua. Fala o que não devia, sem ter o que dizer. E pense, enquanto sobra tempo, qual é que é da vida. Se o calo na ponta dos dedos do quanto foi sentida. Se calo por medo, eu explodiria. É um balde de água fria quando eu deixo de ser eu. Isso, time. Parabéns. Muito bom. É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? É isso, encerramos. Sem querer encerrar, né? Verdade. E agora é a hora que você que assiste mais gosta, tá subindo a musiquinha. Isso. E a Pode- gente fala um monte de Pode coisa aqui. xingar Conta quem aquela você história. quer. Eu vou xingar. pode. Agora eu vou falar o nome daquele professor. do Isso, cacete. seu nome é professor mesmo? Aquele professor Tá subindo a lá. letrinha. Valeu, galera. Pô, da hora demais, gente. Valeu, viu? Continua, mano.
É muito massa, né? Passa muito rápido, tem muita coisa pra falar. Você acabou de ouvir mais um episódio do Você na Voz Podcast, um podcast de Danilo Abreu, @dandasneves, e Rafão Alves, @rafão.r4. Este podcast é patrocinado por Pináculo Studio. Para produções musicais, ensaios e podcasts, procura o @Pináculo Studios nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilhe. @Você na Voz.